Farra Fiel, manhã agitada no Corinthians. Bora falar do Timão porque Arthur, do Grêmio, não mais agora, foi sondado pelo Corinthians a pedido de Fernando Diniz. Será que tem chance? E tem interesse em jogador da Juventus, clube italiano de olho em titular do Timão, novo nome surgindo no mercado e mudanças importantes acontecendo dentro do clube. Então já deixa o like, se inscreve no canal e fica até o final porque hoje o vídeo tá com muita informação. Gente, esse vídeo tem muita notícia pra você. Bom, rapaziada, não me surpreende essa notícia porque eu sabia que o Arthur teria mercado no futebol brasileiro depois de ter se despedido do Grêmio e ter, enfim, o Grêmio tem encerrado as negociações, as tratativas com o jogador e com a Juventus. O contrato dele encerrou e ele encerrou a sua segunda passagem dele pelo clube. A primeira muito vitoriosa, né? Campeão de Libertadores e tudo mais, vendido por mais de 30 milhões de euros para o Barcelona da Espanha, depois acabou jogando no Liverpool da Inglaterra, Juventus, depois emprestado para a Fiorentina, e o Grêmio conseguiu, né, nesse último ano, um empréstimo aí, um repasse aí para que ele pudesse jogar e voltar aqui para o futebol brasileiro, visando até a Copa do Mundo, mas isso acabou não acontecendo. A informação da sondagem do Corinthians é do Samir Carvalho, do Café do Setorista, e que já foi confirmado também pelos outros portais. E é uma informação que procede, por quê? Porque o Fernando Diniz vê no Arthur um jogador que tem, assim, o DNA Fernando Diniz, né? O Diniz ama esse tipo de jogador, que é um jogador nível André, Martinelli, do Fluminense, com todo o perdão da comparação, mas Vitinha, né? Jogador que esconde a bola, jogador técnico de controle, um jogador que dita ritmo, então ele tem tudo a ver. Ele é a cara do Fernando Diniz no sentido de praticar o futebol. Agora, tem um grande problema nessa história toda que já morre na casca. É muito, mas assim, muito difícil que aconteça o Arthur jogar no Corinthians. E jogar em qualquer clube brasileiro. Qualquer clube brasileiro é um pouco forte, né? Porque tem três clubes que poderiam arcar com o salário pedido pelo Arthur. E eu sei que 2 deles tem interesse nesse momento, outro já teve antes. O Flamengo, que não tem interesse agora, mas já demonstrou anteriormente, pelo menos até onde eu sei, o Flamengo não é um interesse de agora. O Fluminense já tentou o Arthur, mas também esbarrou na questão salarial. O Cruzeiro, e aí esse sim pode dar jogo. E o Palmeiras, tá? O Palmeiras olhou com bons olhos contar com o Arthur. Só que aí tem uma sondagem mais, digamos, clara, mais cristalina do Corinthians. Exatamente pelo Fernando Diniz, por um pedido dele. E o que é uma sondagem? É verificar a situação, o jogador não vai ser aproveitado pelo Luciano Spalletti, o técnico da Juventus, então a Juventus tem contrato com ele até o meio do ano que vem, quer um ressarcimento, ou pelo menos entende que daqui a pouco pode repassar o empréstimo e aí alivia um pouco do que a Juventus tem que pagar para o Arthur, e tem uma dívida, tem um débito da Juventus com o Arthur que ele pode abrir mão, dependendo da negociação. Então, daqui a pouco, para a Juventus é negócio você conseguir emprestar ele de novo, ou negociar para um outro clube, ou vender, né? E ele está avaliado aí na casa dos 8 a 10 milhões de euros, o que não é um valor pagável aqui para vários clubes brasileiros, né? Então, um jogador de 29 anos, que vai completar 30 agora em agosto, você pagar 10 milhões de euros, então não é tão simples assim. Então, para a Juventus é legal. O que faz o Corinthians nesse momento? Qual é a situação? Negociação com o staff do jogador e com o clube. O grande X da questão, para atualizar vocês. O Arthur não ficou no Grêmio por conta de uma alta pedida salarial. O problema não é a Juventus. Não é a Juventus. A Juventus, como eu disse, ela tem um valor lá de compra que você pode até num novo empréstimo fixar, ao final eu tenho uma opção de compra ou eu tenho uma prioridade de compra. Você pode estabelecer com o clube dessa maneira. O grande X da questão é arcar com os salários do jogador. Ele ganha muito na Juventus e esse talvez seja o grande problema. Ele abre mão, ele baixa a pedida. Só que o baixar a pedida para o futebol brasileiro ainda é muito alto. O que eu estou falando? Eu estou falando de 4 milhões de reais que ele ganha na Juventus e ele quer ganhar no futebol brasileiro 2,5. Ele pediu 2,5 para o Grêmio
para abrir mão do que ele poderia ganhar na Juventus, inclusive abrir mão da dívida não, do que ele receberia em contrato na Juventus para firmar um novo contrato, só que recebendo esses 2,5 até 2028. 3 anos de contrato, e o Grêmio sinalizou para ele que o máximo que poderia pagar seria 1,5 milhão de salário, que já é um baita salário. E aí não teve acordo. Então, nesse momento, o Arthur ele quer, para jogar no futebol brasileiro, mais de 2 milhões de reais. Porque isso é quase a metade do que ele ganha lá fora. Não tá errado impedir esse valor, porque ele já tá abrindo mão de ganhar mais. Agora, lá ele não vai jogar. Aqui ele vai jogar, ele vai ter vitrine, tem um novo ciclo aí de Copa. Acho que ele não pega, porque, enfim, já vai fazer 30 anos, vai ter 34 no próximo ciclo. Ele sofreu com questões físicas também nessa temporada. No ano passado ele chegou voando e mudou o time do Grêmio ali no segundo semestre. O Grêmio não foi rebaixado por conta dele e do Carlos Vinícius. Eu consigo dizer isso para vocês. Agora, nesse ano, o Arthur não conseguiu jogar pouco. Mudou a comissão técnica, mudou a diretoria. Então, muitas coisas aconteceram no bastidor e ele não teve a mesma performance. Agora, é um senhor jogador. Vocês viram nos jogos contra o Grêmio, os corintianos viram o tanto que ele jogou. A questão é que não dá para você pagar, e aí eu digo, né, e ficaria feliz, tá, de ver o Arthur no Corinthians, de verdade. Por mais que me doesse, ficaria feliz. Primeiro porque eu gosto dele, é um ídolo do Grêmio e tal, e acho um baita jogador de bola. Só que não dá para você pagar hoje 2,5 milhões para um volante no futebol brasileiro. Aí a gente está enlouquecendo. Se você pagar 2 milhões para um jogador que resolve o teu problema, que faz gols, que te dá títulos e tudo mais, por mais que o Arthur mude jogo, mude meio campo, tudo mais, é um setor que ele não é tão decisivo. Né? A gente sabe que o atacante ele recebe mais porque ele define jogos, define campeonatos. O meio-campista ele tem lá o seu limite. Até porque ele não consegue resolver muita coisa naquele setor do campo. E eu acho que o Arthur merece ganhar 1 milhão, 1,2 milhão, 1,5 milhão que seja. Agora, 2,5. E ainda mais na realidade que o Corinthians vive. Né? Inclusive, não pode nem contratar. Não pode registrar, né? Contratar poderia. Por conta do transfer ban sofrido no caso do Philadelphia Union do José Martínez, que está na casa dos 7 milhões de reais, que o Corinthians vai resolver, pelo menos é o que dizem os dirigentes, até a abertura, não, até o fechamento da janela, que é para poder registrar novos jogadores. E o Corinthians vai em busca de alguns jogadores. Agora o Arthur, gente, as informações dão conta de que se ele baixar a pedida, pode haver uma negociação. Eu acho muito difícil que ele acate, que ele aceite diminuir esse valor de 2 milhões de reais. E o Corinthians está fazendo o oposto. Ele está buscando vender jogadores para poder não só pagar a folha, mas para poder contratar. E pagar esses débitos, incluindo para derrubar o transfer ban. Então acho muito difícil o Corinthians aceitar uma negociação nesse molde, nesse sentido. Seria excelente, seria tudo que o Diniz gostaria. É um jogador que se encaixaria muito perfeitamente no esquema, mas pela condição do negócio é praticamente impossível que aconteça. Então a gente vai seguir acompanhando, seguir monitorando. Estamos falando de Corinthians, hein? Porque a vida tá voltando ao normal. O Corinthians entra em campo domingo, num amistoso contra o Cascavel, no Paraná. E a gente vai estar acompanhando para saber como é que vai ser essa volta, né, do time do Fernando Diniz, nessa retomada, ainda na intertemporada, na sua preparação, com o Jesse Lingard, que já voltou a treinar, com o Carrilho, que também já voltou a treinar, ele que ganhou um pouquinho mais de dias de folga aí depois, porque ele teve alguns amistosos preparatórios para a Copa, né, com a seleção peruana, que não estava no Mundial, mas acabou realizando amistosos, então ele teve mais uns dias de férias, se reapresentou depois. E o Memphis, que depois da Copa está de férias, tem contrato terminando no final desse mês, e a gente não tem nenhuma sinalização se ele vai ficar ou não. Então os próximos dias serão definitivos em relação a isso, e eu vou trazer tudo para vocês a partir de agora. Fechou? E agora segura essa, fiel, porque o que parecia só especulação começa a ganhar forma nos bastidores. Tem movimentação envolvendo o clube europeu, jogador importante do Corinthians e uma possível negociação que pode mudar completamente o cenário do meio-campo. Vamos com a fiel. Preste atenção. A Juventus voltou a procurar o André, mas ainda não fez proposta ao Corinthians, mas fez uma consulta, né? E essa consulta que o Corinthians tem tratado, né, como ameaça de proposta, né, num tom assim mais, não num tom agressivo, mas de brincadeira, né? Mas sendo verdade,
uma ameaça de proposta, tá? O Martins não, desculpa, a Juventus pelo André. Não sei, enfim, né, se estão me escondendo alguma coisa, se já há uma negociação que tem a ver junto com o Arthur. Eu vou até seguir direto, não vou soltar a vinheta. Uma fonte importante do Corinthians, sem eu perguntar, né, revelou para mim que o Corinthians negocia e conversa com o Arthur, ex-Grêmio, que está na Juventus. Agora, nós vamos ter que apurar para saber se uma coisa está relacionada à outra. Eu acredito que sim, porque a Juventus conversa com o André, volta a procurar o Corinthians, faz uma consulta ao Corinthians, no momento em que eu também descubro que o Corinthians negocia. Essa fonte falou para mim que não é que consultou, não, que o Corinthians tem conversado com o Arthur. É bom lembrar uma coisa, tá? Por que o Corinthians porque o Corinthians pode realmente estar conversando com o Arthur, como me disse essa fonte, e está tratando isso como negociando. Ele tem contrato com a Juventus até junho do ano que vem, até 2027. E ele queria um salário maior lá no Grêmio, né? O nosso querido Arthur, né? E foi por isso que ele não renova lá no Grêmio, né? Ele tem 29 anos já, tá? O Arthur. O Grêmio ofereceu para ele R$1,5 milhão, tá? Ele estava emprestado ao Grêmio até o dia 30 de junho, já não é mais jogador do Grêmio. O Grêmio ofereceu a ele R$1,5 milhão de salário mensal, tá? E ele, né, pediu R$2,5 milhões ao Grêmio. Isso é informação do GE, inclusive lá do Sul, tá? Ele pediu R$2,5 milhões, o Grêmio ofereceu R$1,5 milhão e 3 anos de contrato. Então é o seguinte, e ele prometeu que ia conseguir a liberação dele agora, já junto à Juventus. Em compensação, por abrir mão do salário que ele tem lá na Itália, ele queria R$2,5 milhões de salário. Enfim, eu não sei quanto que ele aceitaria para jogar no Corinthians, mas R$2,5 milhões é salgado, tá? E 3 anos de contrato, é um jogador já chegando aos 30 anos também, ele completa 30 anos esse ano, tá? O Arthur, e ele não tem essa movimentação do Christian Martins, viu? Tá? Tem isso também. Enfim, mas essa informação aqui não é qual é a nossa opinião, então não vou dar minha opinião, mas essa é uma informação. O Corinthians negocia com o Arthur, conversa diretamente com ele. Agora, se vai chegar a um acordo para a liberação dele, né, junto com o André, aí é outra história. Até porque a Juventus não fez a nova proposta ao Corinthians ainda pelo André, tá? Mas o Corinthians negocia com o Arthur. O Marcelo Paes tem um interesse, outros profissionais lá do Corinthians, dirigentes, têm interesse, enfim. O Arthur era a cara do Marcelo Paes, né? Estava na cara, realmente, que o Corinthians ia negociar com o volante meio-campista Arthur. Deixa o like. Vamos seguir falando do Coringão, olha só. Tem jornalista dizendo que o Christian Martins negocia com o Corinthians, tá? Segundo o jornalista Álvaro Martins, o Corinthians, juntamente com uma equipe da La Liga e outra da Major League Soccer, né, está interessado no volante Christian Martins, de 28 anos, né, que defendeu, 29 anos ele já tem, tá? Que defendeu o Panamá nessa Copa do Mundo, né? Atualmente ele defende o Kiryat Shimona de Israel, e segundo esse jornalista, né, o clube israelense, né, pede cerca de $1,5 milhão, né, cerca de 7,725 milhões de 7 milhões, quase 7,5 milhões aí quase 8 milhões de reais, né, o $1,5 milhão de dólares, tá? O Corinthians não vai contratar jogador que precise pagar pelos direitos econômicos. E se tem a La Liga, e se tem a Major League Soccer, né, futebol dos Estados Unidos, que estão interessados no jogador, eu acho difícil ele ir para o Corinthians, tá? Esse aqui foi um nome que eu sugeri para vocês, no qual é a nossa opinião. Sugeri para dirigentes do Corinthians, que gostaram do nome, tá? Prometeram avaliar. Agora, né, não vou ser, né, ousado aqui e dizer, eu indiquei, os caras foram lá, quem sou eu, né?
Mas eu falei com eles, eles gostaram da indicação e falaram que iam passar para o scout. Não sei se o Corinthians abriu negociação. Quem está dizendo isso é Álvaro Martins. Eu não sei de que país é esse jornalista aqui no Twitter, mas ele existe, tá? Agora, se ele está certo na informação, é outra coisa, mas o jornalista existe, a informação não é fake, tá bom? Então é isso, né? É um baita de um jogador pro custo-benefício. Joga muita bola o Martins, gostei demais da seleção do Panamá. Mas se tem La Liga e tem Major League Soccer, aí complica. Deixa o like, inscreva-se no canal, comente aqui embaixo o que você acha de Christian Martins, Panamenho. Vamos falar muito aqui do Coringão, tem zagueiro indo embora do Corinthians, isso mesmo, né? Tem zagueiro deixando o Coringão, tá? Titular do Sub-20, o Lorenzo Correia não vai permanecer no Corinthians, tá? Isso é uma informação do meu amigo Vitinho, né, o Godoy. Ele disse que o zagueiro de 19 anos assinou um pré-contrato com um clube da Série C da Itália. O nome não foi revelado, tá? O nome desse clube. Neste momento, as diretorias estão negociando a divisão dos direitos econômicos do atleta, né? É um movimento, é uma manobra, né, para facilitar uma liberação imediata. O defensor tinha contrato com o Corinthians até 21 de agosto, né? Enfim, final de contrato, né? E assinou um vínculo lá por 3 temporadas, né, com a equipe italiana, tá? A notícia da assinatura do pré-contrato foi antecipada pelo jornalista lá da rádio Itatiaia, tá? O Yuri. Enfim, dando todos os créditos devidos aqui, né? O jogador Lorenzo está indo embora, assinou pré-contrato lá com esse clube italiano. O contrato dele termina, né, no dia 21 de agosto, quer dizer, o Corinthians não interesse, né, pelo Lorenzo. Vocês sabem que o UOL comprou, né, os direitos do Brasileirão Sub-20, então eu tenho acompanhado de perto os jogadores do Sub-20 do Corinthians. Cara, o Lorenzo é um bom jogador, viu, de bola aérea, é um atleta bom, né? É aquele jogador, porque assim, nem sempre é perna de pau ou craque. Às vezes tem um bom, tem um mais ou menos, entendeu? É o caso do Lorenzo. Então eu não vou dizer, não joga nada, porque amanhã esse cara aparece aí, ó. Quantos jogadores vão para fora e depois aparecem em grandes clubes ou até numa seleção? Enfim, é um bom, cara. Eu gostei dele, se posiciona bem, principalmente a bola aérea dele é boa, do Lorenzo. Agora, não sei se é bom o suficiente para você renovar, aceitar o que tá pedindo. Enfim, tá indo embora pro futebol italiano, mas tô dando opinião, né? Aqui não é qual é a nossa opinião, né? Deixa o like. E agora eu quero saber da Fiel. Você trocaria o André para tentar trazer o Arthur? O Arthur seria um bom reforço para o Corinthians? Christian Martins vale a aposta? E o clube está certo nas decisões da base? Comenta aqui porque hoje o debate promete. Resumo do dia do Timão com Corinthians de olho em Arthur, Juventus monitora o volante André, existe a possibilidade da negociação entre os clubes, Christian Martins entra no radar e o zagueiro Lourenço